noite, meus amores. Chegando aqui, primeira live. Tô escolhendo filtro, gente. Vou escolher junto com vocês aqui, hein? Vamos lá. Aí. Boa noite, meus amores. Sejam bem-vindos. Vou convidar aqui. Só um pouquinho. Aí. Tentando entender aqui, gente, mas vai rolar. Vai rolar. Logo mais, a Sil tá entrando aí, lá de Portugal, minha querida. Tô também nervosinha aqui com a minha primeira live. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa parceria agora, né? Então, assim, primeira vez que eu faço essa live, estou aqui felizona de poder falar com a Sil, Silvanira Silos. A gente se conheceu quando eu morava em Vinhedo ainda, né? Uma outra fase da minha vida. E a gente teve uma conexão incrível. Ela é uma baixinha porreta, assim como eu, capricorniana. Nascemos pertinho ali em janeiro. E a gente teve uma conexão, um café com mulheres. A gente vai contar um pouquinho mais aqui juntas. E ela está lá em Portugal, ela é coach, ela é escritora de um livro incrível. E como eu falei lá no meu videozinho de manhã, é uma rainha dos recomeços e dos só vais da vida. Deixa eu ver se ela já recebeu aqui o convitinho. E logo mais a gente tá juntinho, tá? Peraí. Vamos lá, galera. Pronto. Deixa eu ver aqui. Gente, que legal isso, eu tô amando essa história. Demora um pouquinho para conectar. Pronto. Então, contando um pouquinho mais. Então, a Sil, faz 5 anos que a gente não se vê, eu vivi a cores. Eu lembro quando eu fui me despedir dela, que ela estava indo para Portugal com as filhas dela, nessa nova aventura. Oi, amor. Oi, minha sogrinha tá aí. Minha filha linda também. Obrigada, meus amores. Jefferson, que são meus queridos aqui, que estão me ajudando aí com a gravação e com todo o suporte, né, de marketing, que logo mais a gente vai fazer umas coisas novas, inclusive com o Só Vai Podcast. E felizona aqui, peraí. Vou tentar mais uma vez convidar. Vamos ver se vai agora. Peraí, gente. Ver se eu consigo aqui. Entrou. Acho que sim. Ai, meu Deus, aqui tô... Sil! Oi! Oi, meu amor. Boa noite. Super boa noite para você. Tudo bem, meu anjo? Eu tô aparecendo para você? Ainda não, tá vindo aqui a rodinha. Ok. Tá vindo, meu amor. Boa noite, aí já são 10 horas, né, minha linda? 10 horas. Como que você tá? Eu estou bem. Portugal, já tá com sotaque português já, para falar com a gente? Ainda não. Eu tava aqui, amor, tentando me encontrar com um filtro, com a conexão, mas deu tudo certo, né? Primeira live da vida é assim, mas vamos lá. Então, eu tava contando um pouquinho só da nossa história, tá? Mas eu vou esperar você entrar, pra daí a gente falar juntas. Tá vindo assim uma bolinha com a sua carinha aí já já. Então, eu tava... Aí, que linda! Eu tô tão emocionada, tá? Porque assim, a gente se falou por telefone, mas assim, a gente nem tinha se visto direito, né, Sil? Então, somos duas Sils aqui juntas, né? Silvia e Silvanira. E tava começando a apresentar, mas aproveitar que você já tá aí, Sil, e falar do momento especial em que a gente se conheceu. Então, eu tava comentando que faz, sei lá, mais de 5, 6 anos, 7 anos, já nem sei mais, não me lembro. Nem vamos falar muito tempo, porque não é bom pra gente. Algumas coisas são desnecessárias, né? Inclusive, a gente se conheceu. Eu morava em Vinhedo, assim, em Campinas. E a gente se conheceu num momento da minha vida que eu estava também, assim, tentando recomeçar. Voltando de uma
mudança, indo para outra mudança em Vinhedo, uma cidade linda, deliciosa. Cara, e aí eu passava por um café todo dia de manhã, voltando da escola com as crianças, e tinha ali uma plaquinha, uma luzinha, né, Sil? Uma luzinha, café com mulheres. E eu falei, eu tava voltando da escola, toda descabelada, voltando da escola levando as crianças, eu falei assim, eu vou parar para ver se eu conheço uma mulherada aqui dessa cidade, né? Parei lá, do jeito que eu tava, e era um café meio que já programado com as mulheres, eu acabei entrando nesse café, tava a Sil e muitas outras mulheres ali, e ela já com esse propósito lindo de conectar pessoas e mulheres com um grande propósito de ressignificar a sua vida e mostrar os recomeços através da sua superação, né, da sua vida, né, Sil? Então, ela usou muito a sua própria história, Sil, para edificar mulheres que estavam passando por dores também. E naquele momento já foi um clique, né, Sil? E aí a gente já somos duas capricornianas também, nascemos pertinho uma da outra. E nisso a gente criou uma amizade, uma conexão incrível de almas aí. E aí eu senti muito no coração, através do Solai Podcast. Infelizmente ela não está aqui pertinho de mim, para poder entrar no podcast também, mas assim, contar um pouco da história dela, que tem tantos, como eu falei hoje de manhã, tantos só vais e tantos recomeços lindos. Então, Sil, cara, eu dou a voz para você, fala com todo o seu amor, já se apresenta e estamos juntos aí para esse bate-papo gostoso, tá? Boa noite. Como a Silvia já me apresentou, né? Então, quando nós nos conhecemos, foi muito interessante porque teve essa... A primeira coisa foi essa empatia, né? Eu fazia esse trabalho com mulheres, na verdade, era levar o maior... Criar conexão entre as mulheres. Esse era o trabalho que eu fazia ali naquele café. Para a gente contar as propostas, né? De empreendedorismo, de autoconhecimento, através de uma conversa que era um café. Porque eu acho que a beleza, né, do ser humano está em que a gente se conecte, né? Essa era a proposta do café, e aí quando nós nos conhecemos de uma certa forma, a minha história era o café, né? Ela acabou se tornando, era o meu negócio, mas ao mesmo tempo era a minha história que se conectava ali, que era um recomeço. Eu morava no Rio Grande do Sul e tinha mudado também para Campinas, né? E o trabalho, eu tive que reinventar a minha carreira, né? Então, por isso que a Silvia falou, são muitos recomeços, né? Da minha vida. Muitos recomeços, né? E é muito interessante quando eu vi ela com podcast, né? Porque era algo que eu sempre falava, só vai, né? Não pensa não, só vai. Sim. E eu tinha mudado para Campinas, como eu estava falando, e eu tive que reinventar a minha carreira, porque eu morava no Rio Grande do Sul. E na época eu fiquei viúva e fiquei com 2 filhas, né? Fiquei, não, ainda estou com elas, graças a Deus. O café, ele era uma forma, né, de eu me conectar com mulheres, também para eu conhecer novas pessoas ali, né? O meu trabalho, ele acabou girando em torno disso, desse recomeço de carreira. E esse acho que foi, a verdade, a minha vida, elas são, hoje eu estava até colocando aqui na pauta, que eu falei assim, a gente gosta muito de conversar, vai que a gente se perde, né? Então, deixa eu colocar uns tópicos aqui. E aí eu estava falando assim, nossa, assim, acho que a trajetória da grande maioria de nós, só que a gente não coloca esses pequenos recomeços como os recomeços, né? E eu falei, já vi muitas vidas nessa única vida, né? De começar, de parar, de continuar. E alguns recomeços na nossa vida, né, eles acontecem sem que a gente espere, né? Sem que a gente peça. Alguns a gente faz escolha. Alguns eu fiz escolha na minha vida. Outros a vida me impulsionou. Que o grande só vai da minha vida, né? Foi justamente quando eu fiquei viúva. Que foi um recomeço que eu não pedi. A vida me deu, né? Então eu costumo dizer que é aquele momento que você se vê ali com 2 filhas e a tua vida, o teu chão ser tirado de você e você fala assim, tá, tem um gerente aí para mandar aqui que eu tenho uma reclamação para fazer, né? Se tiver algum gerente aí, Deus, manda porque... Ou se não tem um gerente, me manda um manual, né? Como é que faz? Como é que se vive a partir de agora, né? E
eu acho que o humor, ele me salvou muito em algumas situações, né? Hoje eu brinco, tenho essa leveza, mas de uma certa forma, o humor, ele me salvou, né? Porque as pessoas falavam, e agora, o que você vai fazer? Eu falava, não sei, porque é a primeira vez que eu fiquei viúva, a próxima, quem sabe, eu sei como me comportar, mas agora é a primeira vez. Então, Sim. eu não sei como... As pessoas esperam já uma reação automática, isso não existe, né, Sil? A vida vai mostrando, né, amor? Vai, não. E a vida muda, minha vida mudou, né? A partir daquilo ali foi um marco muito importante, minha vida mudou. E a partir dali, que eu falo, não foi uma escolha que eu fiz, né? Às vezes, o recomeço, ele chega a ser poético quando você escolhe este recomeço, né? Quando a vida impõe para você, você tem que olhar, trazer esse olhar para dentro de você, né? E falar assim, tá, e agora? Né? E eu considero que é como se eu tivesse o meu GPS quando você vai para uma nova cidade, que você tá com igual a gente estava aqui, ó, estava carregando, né? Então você coloca lá o seu destino e você fica sem conexão. E você está numa rotatória e tem 6 saídas nela. E aí fica recalculando a rota. E você não sabe, porque naquele momento qualquer saída que você pegar é saída, mas você não sabe se é certa ou se você está indo para um outro destino, né? E nesse meu recalcular de rota, eu me senti assim, né? Recalculando a rota. Era como se meu GPS interno tivesse bugado e fiquei ali por um bom tempo recalculando a minha rota, buscando qual seria a melhor forma de sair dali, né? Isso foi qual ano? Faz quantos anos? 2010. 2010, né? Tá. 13 anos agora, né? Fiz 13 anos. Uhum. E algumas coisas foram muito intuitivas, né? Hoje, assim, quando as pessoas conversam comigo, a grande maioria, elas têm... Ano passado eu escrevi um capítulo de um livro aqui e as pessoas ficavam assim... São 2 formas que as pessoas olham para mim. Elas olham com muita compaixão ou elas olham com muita admiração quando eu falo. E aí as pessoas falam, nossa, você teve muita coragem. Eu falo, corajosa? Não, eu não tinha escolha. Eu não tive escolha, né? Acho que quando a vida te apresenta certas situações que você não tem escolha, é você olhar para o que aconteceu com você e falar, a partir de agora eu não sou o que me aconteceu. Né? Como é que eu recalculo a rota aqui, porque senão eu vou ficar toda hora recalculando a rota, né? Como é que eu faço, né? Para a partir de agora aqui, como é que eu ajusto essa rota para seguir o meu caminho. Inclusive, era um dos seus temas, o Recalculando Rotas, né, Sil? Eu não lembro se você tinha lançado um blog, o que era naquela época, porque assim, é um tema tão real do que a gente vive todos os dias, na verdade, está Recalculando Rotas, né? Mas em que momento você foi criando essas coisas e esses caminhos aí para você realmente transbordar tudo isso para as pessoas? Eu não lembro se começou com Recalculando Rotas ou se foi o café, como que foi o início de tudo, assim, dessa sua nova história? Olha, a qualquer momento você pode me interromper. E começou. Eu me vi ali com 2 crianças, né? A morte do meu marido foi algo muito inesperado. Eu falo que eu tomei café da manhã, casada e almocei viúva. Então foi algo que foi um choque muito forte para mim. E eu olhei naquela época para minha vida e eu tomava remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para sorrir. E um dia eu cheguei com a minha psicóloga e falei, isso não é vida? Eu não quero essa vida para mim. Eu não quero ter que tomar um remédio para acordar, um remédio para dormir, um remédio para sorrir. E aí ela falou para mim, só tem uma saída, Silvanira. Você vai fazer atividade física todos os dias, não é quando você quer. Nós vamos ter que liberar os químicos no teu corpo de forma natural, mas não é quando você quer. É todos os dias, você não tem escolha. Vai procurar fazer coisas que você gosta, que te tragam bem-estar para você. E aí, na época, eu voltei a fazer algumas atividades que eu gostava muito. Uma delas era a fotografia. E a fotografia me ajudava... Você lembra? A fotografia, até hoje, ela faz parte de mim, né? A fotografia me ajudava a olhar para o mesmo objeto e fotografar ele de ângulos diferentes. Então, eu olhava para a minha situação e trazia soluções de ângulos diferentes. Né? Então, o olhar da fotografia, eu treinei ele para a minha vida. E eu entrei em busca do autoconhecimento, porque eu falava, não pode ser só isso. Não é possível que Deus só tenha isso para a minha vida. Fazer eu casar, ficar viúva jovem com 2 filhas. Não, a vida tem que ser mais que isso, né? Tem que ser mais. Eu acho que essa minha teimosia em querer que a vida não pode ser só isso. Deve ter mais alguma coisa, Eu entrei na busca, né? Na busca no autoconhecimento.
eu queria descobrir, porque até então eu olhava no espelho e não me reconhecia. Era uma pessoa desconhecida para mim, porque que foi né, que foi o que eu te falei, né? Foi a morte de um futuro certo. Eu tinha um futuro ali, eu tinha um plano, a gente tinha uma vida. Eu tinha acabado de ter o segundo filho, que tinha sido planejado, que tinha sido desejado. E de repente aquilo ali deixou de existir. Então, a configuração que eu tinha da minha família, de repente ela deixou de existir, né? Então, que eu falo que foi a morte do meu futuro, né? Então, quando o César morreu, nasceu uma viúva, mas também houve um aborto da vida que nós tínhamos, né? Naquele momento foi tirado tudo isso de mim. E aí eu olhava para as meninas e falava, tá, e agora? Né? Então eu olhei muito para elas duas, né? Olhei muito para a Rebeca e para a Valentina e falei assim, cara, elas só têm a minha agora. Então eu vou ter que olhar bem para mim, né? E entender como é que eu faço a partir daqui para ficar com as duas, mas de forma, não de uma forma triste, melancólica, né? Porque não tem como. O luto, ele faz isso com a gente, né? A morte, ela faz isso com a gente. Primeiro que ela não me enviou aviso prévio, né? Ela não falou, olha, em tal data, aliás, ela não envia, né? Então, às vezes, ela chega batendo com 2 pés na porta. E aí, se você tem 2 opções, né? Hoje eu olho muito esse cenário, então, inclusive, faz parte do meu trabalho hoje ajudar as pessoas a trazer esse olhar para a vida, né? Olha, você tem opções, né? Que a vida te apresenta algumas opções. Então, você pode olhar para o que te aconteceu e se lamentar, ou você pode olhar para o que te aconteceu e se reinventar, né? Isso. Hoje, óbvio, né, que com o olhar que eu tenho para a vida, com o amadurecimento que isso me trouxe, hoje eu consigo olhar para a vida e falar assim, que é um ponto zero que a vida te dá, né? Na matemática, quando nós temos o ponto zero, se você for para a direita, você tem mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Se você for para a esquerda, você tem menos 1, menos 2, menos 3. Então, o ponto zero, eu falo que a beleza do ponto zero é isso. Quando a gente não tem chão, a gente aprende, né? Vai parecer assim, um tanto clichê, mas é quando a gente aprende a voar, né? Então, você tem aqui o ponto zero. Agora eu vou para o negativo para o positivo. Então, a gente pode fazer essa escolha a partir daí. Então, acho que essa é uma das belezas que a vida nos apresenta, né? Porque quando o teu futuro, que você considera que está ali, tudo planejado, tudo bonitinho, tem esse aborto dele de uma forma muito precoce, como que foi para mim, que a gente tinha tantas coisas para viver e de repente teve essa interrupção, né? E aí você fala assim, opa, então quer dizer que é isso, né? A vida é isso. Você faz plano, que é muito válido, acho que todo mundo deveria, né, criar planejamento para a vida, porém, não esquecer de viver. É isso. A morte gerou em mim, eu falo que é muito, muito doido, né, porque a morte gerou em mim vida, né, urgência de viver, querer de viver, ter vontade de viver. Porque eu falei assim, né, eu tenho hoje, inclusive, não está aqui comigo, mas eu tenho a agenda do César que eu guardei, a última agenda dele, porque ela é uma âncora para mim. Ele morreu em maio e ela está preenchida com compromisso até dezembro. Para eu sempre me lembrar que a gente pode fazer planos, sim, deve. Só que às vezes não vai dar tempo de viver. Então, enquanto você tem vida, tá respirando, vai lá, vive. Vai. Sim. Então, eu acho que trouxe para mim essa urgência de viver. Né? Então, eu tenho muita vontade de viver. Eu quero fazer as coisas que eu faço, eu não fico guardando. Segundo a minha sogra, ela fala que eu sou louca com planejamento. É umas loucuras planejadas, entendeu? Não é só... Só vai, mas... Essas baixinhas são assim, né, Sil? Aquela dosezinha de ousadia ali, né? Então, acho que essa é a beleza, né, Silvia? Eu acho que quando a gente traz para a nossa vida... olhar, não olhar só para o que te aconteceu, mas o que é que eu faço a partir daqui, né? Como é que eu reajusto, como é que eu trago um novo olhar para a vida. Se eu ganhei aqui um ponto zero na minha vida, se eu ganhei uma página em branco, né? Que nada mais é os recomeços na nossa vida, os novos começos que eu gosto, né? E quando nós recebemos eles, é uma página em branco, é uma oportunidade que a gente tem, né? De como é que nós vamos
seguir para a nossa vida. Perfeito, Sil. E assim, até uma oportunidade para você falar do seu livro, que você tem um livro com esse nome, né? Que é o Novo Começo. É Novo Começo. É um novo começo. Ele veio justamente dessa inquietação que eu tinha de tudo que eu encontrava no mercado relacionado à perda, a luto, era muito voltado para a espiritualidade, né? Era tudo muito espiritual. E eu falava assim, tá, mas ninguém fala das perdas secundárias, só fala da perda primária, que é a dor, que é a perda. Mas e o travesseiro vazio? E a mesa, e a cadeira na mesa? E o prato? E o barulho da chave? E os reajustes do dia a dia? Das pessoas, né? Porque assim, eu lembro muito de você comentar uma coisa que pegou muito pra mim, assim, e eu vejo muitas mulheres, acho que hoje mesmo eu estava falando com uma que se divorciou, nova, tá? E eu lembro de você comentando o seguinte, você até então, né, junto com o seu marido, você tinha um rol de amigos, você tinha aquela rotina, você tinha os finais de semana, e a partir dali, essas pessoas foram se afastando, né? Porque aí você já era uma viúva, uma mulher bonita, né, que estava ali, né, convivendo nas casas, tem mulheres que são inseguras. E isso também é muito difícil, porque a gente vê as caras de julgamento em relação à mulher que está solteira. Né? E você não teve tempo para ter uma reação. Como que você conseguiu absorver tudo isso? Claro, eu sei quanto foi difícil, porque a gente conversou muito sobre isso em vários cafés que a gente teve aí. Claro, superar, porque eu acho que isso é uma dor muito grande, porque você tinha um rol de amigos de casais, né? A partir daí, como você reconstruiu as suas amizades, enfim, conquistou outras coisas com isso. Eu acho que qualquer pessoa que se separa hoje, né, tanto uma viuvez quanto uma separação, você tem um grupo de amigos com quem você sai, né? E normalmente são casais. E quando se separam, né, eu tenho colegas que separaram, às vezes tem que ficar amigo de um do casal. Não pode ficar amigo da mulher, não pode ficar amigo do marido, na verdade. Tem que escolher um lado da história, né? No meu caso, o lado era só o meu mesmo. Mas eu já não era... a minha condição também tinha uma questão, porque agora eu não era uma mulher casada, era uma mulher separada. Separada não, mas de certa forma solteira, né? Então, infelizmente, você sabe, você participou muito dos cafés, uma das coisas que eu trazia muito era essa conexão com as mulheres, justamente para a gente quebrar um pouco disso, de que mulher é inimiga, de que mulher não tem amigas. Isso era uma das coisas que eu procurava trazer bastante até hoje, né? Eu trago eu acho que essa é uma, se eu tivesse que essa Vanira tem uma causa, né? Seria isso, né? Essa união, a cooperação entre as mulheres. Porque eu senti muito isso na pele, né? Das pessoas. Primeiro que eu era muito nova, eu tinha 31 anos quando aconteceu. E aí, agora aquela parte que eu cantei, eu me lembro com saudade o tempo que passou. A gente tá mais madura agora, assim, tá ótimo. E aí, assim, é aquela coisa do comportamento, como é que você já não é mais aceita naquele grupo de amigos, porque até então a gente saía como casais, agora eu já não era mais casada, né? E as pessoas ouviam também julgamento, porque você é nova, né? Então, automaticamente, as pessoas já olham pra você, que essa, acho que é uma das coisas que hoje eu falo, quando alguém pergunta, eu falo assim, se a fulana perdeu o marido, o que eu digo pra ela? Eu falo, nada. Vai na casa dela, lava uma louça para ela. Se ela tiver criança, ajuda ela a cuidar da criança. Vai no supermercado para ela e não diga nada. Porque eu falo assim, nada do que você falar vai trazer consolo. Eu ouvia muito, você é jovem, você vai casar de novo. Ele foi para um lugar melhor. E esse ele foi para um lugar melhor, eu falo assim, nunca diga isso para ninguém. Porque assim, o sentimento que eu tinha, então quer dizer que eu era ruim. Porque, assim, se ele foi para um lugar melhor, ele tá com a esposa e a filha, não era um bom lugar para ele, né? E aí é muito interessante, né, Silvia? Porque a nossa sociedade, vamos falar de Brasil, né? Nós não temos o hábito de falar da morte, nós não temos o hábito de falar de finitude, nós não quando alguém fala de morte, a pessoa bate na madeira, não pode falar, né? Então, não são assuntos que a gente trata de dia. E o mais interessante é que todo mundo sabe que vai acontecer, em algum momento todo mundo vai enfrentar isso, né?
mas a gente não olha, né? Porque nós temos é muito nosso do ser humano viver no 8º dia, né? A gente acha que tem 500 anos pela frente, que ainda vai dar tempo de fazer tudo, né? A gente acha que tem 500 anos pela frente e eu vivo no 8º dia. Amanhã eu faço, né? E por isso que eu falei que eu guardo a agenda do César. Eu faço na cada segunda, tá tudo certo. Comer tudo no sábado e domingo, né, Silvia? Sempre se lembrar e trazer esse olhar que talvez eu tenha tempo e talvez eu não tenha. Eu não vou ter 500 anos pela frente, né? Talvez o meu tempo é muito pouco. Então, eu preciso aproveitar essa vida aqui. Eu preciso saber viver da melhor forma possível, né? Então, quando eu trago esse meu olhar para a vida, que eu te falei que eu tenho vontade de viver, eu corro atrás daquilo que eu quero, eu busco, porque eu falo, cara, eu não sei se eu tô aqui amanhã, não sei se eu vou estar aqui depois da manhã, né? Esses dias perguntaram na sábado passado, o que você vai fazer no sábado? Eu falei, não faço planejamento a longo prazo. Longo prazo? Mas é sábado que vem. Eu falei, então, eu não costumo fazer uma coisa muito bem. Então, assim, hoje eu moro no lugar que eu planejei, né? Quis estar, porque foi justamente que surgiu de todas essas urgências de viver. Eu falei, nossa, não, eu preciso viver, eu quero viver coisas novas. E é uma construção, né, Silvia? Porque eu acho que aquilo que eu te falei, o ponto zero para mim, ele foi de tudo. Ele foi profissional, ele foi de identidade, principalmente de identidade. Né? Porque você tem a identidade ali casada, de repente você é viúva, né? E é muito rápido, é uma curva que faz assim. Né? É muito rápido, né? Porque de repente você tá ali e a pessoa fala, já é a viúva do fulano. Não, calma, eu ainda tô tentando entender o que aconteceu. Então, assim, foi tudo muito... Fica, né? Claro, né, Sil? E então, as duas meninas olhando pra você, o que a gente faz, né? As duas pequenas ainda. Então foram várias reinvenções, vários recomeços com o mesmo fato, né? Não foi só um, foram vários ali. Foram de identidade, de estado civil, de carreira, de cidade que eu tive que mudar com as meninas. Então, assim, foram muitas coisas, muitas coisas. E uma das coisas que eu estava, inclusive, lembrando ontem, até com uma pessoa, que nós mudamos... Eu mudei do Rio Grande do Sul, né, para Campinas, quando ocorreu o fato. Eu fui saí de casa com 2 caminhões de mudança, né, porque eu não queria perder nada. Qualquer papelzinho, se tivesse uma escrita do César, eu tinha medo de perder, né. Que eu acho que essa coisa da memória, eu tinha medo de esquecer as coisas, então eu guardava tudo. Então, não deixei perder nada. Até as coisas de higiene pessoal foi junto comigo para a nova casa, para a nova mudança. E quando eu mudei para Portugal, eu mudei com 2 malas. Só 2 malas. Ai, eu lembro da gente ter conversado. É verdade, Sil. Meu Deus, 2 malas. Sua filha maior já estava aí, né? Em Portugal. Já estava estudando aí, né? E toda essa trajetória dos últimos anos na minha vida foi trazendo várias consciências, várias tomadas de decisões, principalmente internas, né? E olhando para aquele fato, eu falei, nossa, eu mudei com 2 caminhões de mudança, tanta coisa, e agora eu tô aqui com 2 malas, né? E aí você fala assim, bagagens, né? Então até isso você começa a olhar quais são as bagagens que eu preciso deixar, né? Sim. Quais são o que não cabe mais nessa minha nova realidade, porque eu acho que o grande sofrimento do ser humano, ele se dá pelos apegos que a gente vai trazendo, né, no meio do caminho. Vamos falar de nós mulheres, aquele vestido que a gente usou na formatura, que ele não saiu do a gente olha pra ele e fala assim, mas eu não vou dar porque eu tenho certeza que eu ainda vou entrar nele. E aí a gente sofre porque não gosta da realidade que se apresenta no espelho pra gente. Sim, é isso mesmo. Né? Então são desapegos que a gente vai tendo no meio do caminho, né? Então, esse migrar para mim foi mais, né, trazer também esse recomeço, só que foi uma bagagem diferente, né? Porque eu falo assim, cada das pequenas mortes que nós vamos passando na nossa vida, pelo menos eu penso, cada vez que acontece um fato, eu estou com uma atualização interna e eu falo, eu tenho que vir melhor. Não pode ser atualização passada, ela tem que vir melhor. Isso aqui que aconteceu na minha vida tem que me fazer ser uma pessoa melhor. Né? E essas atualizações, porque a gente olha hoje os aplicativos da vida, cada vez eles são melhorados para funcionar melhor. E bem né? rápido. Então, e mais rápido.
E mais Deus, eu tô numa situação assim, meu Deus, aonde eu tô? Eu falei assim, o que que você quer que eu aprenda disso? Eu acabo não reagindo de uma forma desesperada mais, né? Maturidade traz, né? A gente também conversou sobre o quanto a gente foi se transformando aí, certas coisas que a gente acreditava antes, hoje passou e não mais, né? A gente depois vai falar que é até sobre o empoderamento feminino e tal, que a gente conversou um pouquinho. Mas assim, eu falo, o que que eu aprendo dessa situação? Então, em nenhum momento eu quero trazer histórias, como quando a gente conversou, né, Sil, como a sua, porque você sempre me mostrou o seguinte, isso que eu gosto muito, essa positividade aqui, cara, tá aqui, essa é a minha realidade. O que que eu faço a partir daqui? Como que eu posso aprender disso e me transformar? Então, assim, eu acho muito legal, Sil, porque assim, são realmente vários recomeços. Eu sei de poucos seus, mas eu acredito que deve ter muitos outros ainda que eu nem sei, né? Porque você é essa mulher mesmo, de recomeço, de reconexão, de novos nomes, novos temas, de vários propósitos, mas principalmente esse, né? Como eu me conecto de uma forma que eu possa edificar a pessoa que está do outro lado? Como que eu levo uma mensagem? A sua mentoria, eu sei que é dessa forma, é uma forma muito mais estruturada, pensando na vida como um todo, assim, pensando numa coisa integrativa. E eu lembro muito da gente conversar, e eu sei que você hoje está novamente ativando isso, suas mentorias. Então, assim, como realmente você foi construindo coisas para hoje você ter todo esse rol, esse combo aí que você tem de coisas, né? Então, assim, escrever um livro, não sei se você plantou árvore também, talvez. dá Então, sua mentoria, e todas as coisas, inclusive essa ida sua para Portugal, que eu lembro quando a gente foi tomar um café em São Paulo ainda, você falou, Sil, tô indo para Portugal com minhas filhas. Eu falei, meu Deus, como assim? Tô indo, deu certo, minha filha já tá lá. E você sempre foi assim. Então, isso sim, as pessoas que estão ao lado, eu falo assim, cara, eu quero essa energia. É isso que a gente tem que transbordar hoje em dia, porque hoje é tanta coisa ruim. Tanto assim, eu evito ver muita coisa, porque, cara, isso tá tudo dentro da gente, né, Sil? E você realmente mostra essa energia. Então, conta um pouquinho essa coisa de como você foi realmente, você falou um pouquinho, fazendo esses passos e as coisas foram acontecendo, né? E se transformando, que você realmente antes falou assim, puta, bacana, vou pegar essa causa, vou abraçar, e hoje você fala, não faz mais sentido. Isso foi uma das coisas que a gente conversou. Aonde você vê que isso foi acontecendo com a maturidade, né? Acho que a maturidade transforma a gente 100%, né? Aquilo que eu te falei, nós sofremos cada situação que acontece comigo, eu pego como uma atualização. Eu falo o que faz sentido, o que faz sentido eu levar para cá e o que faz sentido eu deixar. Né? Sim. Eu acho que sim, existe coisas que não mudam na nossa vida, que é a base, que são os nossos valores, o nosso caráter, e isso não muda. Né? Mas opinião... Sim. Mas opinião... Ou, às vezes, porque assim, você se identifica com o tema, se identifica com uma causa, e de repente você olha para aquilo ali e fala, tá, mas isso aqui eu acreditava, e estava tudo certo, foi válido naquela época, né? Eu ainda acredito muito, muito, ainda assim, acho que o meu público ainda é o feminino, né? São as mulheres, porque por diversos fatores, né? Por diversos fatores, eu entendo de mulher, eu estudei para trabalhar com mulher, nós somos cíclica, emocionalmente, de hormônios, nós funcionamos de forma diferente, né? E aí, quando eu trabalhava muito essa questão do empoderamento, só que eu acho que isso foi um tema que ele foi ficando muito... Como que eu posso dizer para não parecer... Acho que tem que ter cuidado. Acho que ele foi um tema que foi muito distorcido do que de fato é, né? Do que de fato é. E hoje eu falo assim, cara, para mim o maior empoderamento que uma mulher pode ter é ela tomar as rédeas da própria vida. Ela conseguir tomar decisões e bancar essas decisões. Né? Eu falo assim, migrar, né? Eu vou pegar um exemplo, né? Eu criei 2 filhas sozinha. Né? Inclusive, eu tenho até cuidado quando eu vejo alguém falar, eu fiz isso sozinho, eu fiz isso sozinha. Eu falo, não fiz sozinha. Eu tive apoio de pessoas, né? Agora, a parte da educação, claro que eu fiz sozinha, né? Porque muita gente fala, eu venci na vida sozinha, e eu falo assim, acho que não. Alguém tava cozinhando para você enquanto você... Então, assim, porque eu acho que essa é a beleza, né? Eu falo que eu tenho pessoas mágicas na minha vida, pessoas que me ajudaram, pessoas que estão ali comigo, e ainda estão pessoas que eu me conecto até hoje, né? Pessoas como você que
ficamos tempo sem se falar, mas que volta para minha vida novamente. Então, assim, os temas, né, Silvia, não, pra gente voltar aqui, senão a gente foge, né? A gente fica abrindo um monte de aba aqui, vai muito perfeito aqui, assim, ó. Eu me senti um café com você aqui. Ai, que delícia de poder fazer o seu cafezinho. Eu tô com água. Mas eu ainda tenho essa paixão, né? Porque eu acho que a conexão, ela é do ser humano, né? A gente precisa se conectar, precisa estar juntos, né? E todos esses temas hoje, eu ainda continuo falando deles porque eles fazem parte de mim, né? Só que hoje eu trago ele num outro formato, com uma nova roupagem, né? Então, assim, são termos que eu uso hoje, mas, por exemplo, hoje quando eu falo para uma mulher que eu poderia estar falando lá no café, olha, empoderamento, mas hoje o que eu digo para essa mulher? Vai viver a tua vida, vai viver a vida que você gostaria de viver, não a vida que a sociedade diz que você tem que viver, não que o seu vizinho diz que você tem que viver, né? Vai viver a tua vida. Eu falo que o maior download que eu recebi na minha vida, a maior atualização do meu software interno, foi que eu estava limpando a cozinha de casa, foi quando a gente se encontrou logo depois disso, estava limpando a cozinha, e aí a minha vida social era muito agitada, era sábado à noite, eu estava fazendo faxina, estava na balada lá. Terminei de limpar a cozinha e tal, aí eu olhei para aquela cozinha, sabe, olhei para aquele mármore lindo de uma cozinha planejada. Aí peguei um vinho, abri a garrafa de vinho, fui pra varanda, fiquei olhando aquela vista do nono andar. E olhei pra mim e falei, mas essa é a vida que você gostaria de viver, Silvanira? Nossa, aí falando Silvanira já deu uma cortada, né, Sil? Isso aí. É igual minha mãe quando eu chamo Silvanira, mas é o correto. Você quer mesmo continuar pagando um financiamento e um condomínio caro? Ou você quer ir viver a vida que você realmente gostaria de viver? E foi tipo assim, Aí eu falei, não quero. Eu não quero ficar pagando por uma falsa sensação de segurança, que é o que nós pagamos no Brasil, né? Vai ter uma falsa sensação de segurança. E eu falei, não, eu ia fazer 40 anos, inclusive. Eu falei, bom, 40 anos eu vivi. Como que foi a tua vida até os 40, Silvanira? Bom, já plantou árvore, já teve filhos, né? Já escreveu livro, que eu já era coautora de um livro, já escreveu livro. É verdade, né? sim. E agora? Eu falei assim, agora eu preciso criar outras memórias. Agora eu quero, se eu for viver 80, eu já gastei 40, metade já foi. Então agora eu vou pegar esses outros 40 e vou viver a vida que eu realmente gostaria de viver, né? Criar memórias, conhecer lugares diferentes, me deliciar com uma nova gastronomia, com um novo idioma, conhecer pessoas diferentes, né? Eu tenho uma colega aqui que ela fala pra mim, eu gosto quando você fala, acordei hoje com uma vontade de conhecer um castelo, né? E aí você pega o carro no domingo e vai. Né? Então, assim, isso me move, isso trouxe vida pra mim, né? Muitas pessoas, eu converso hoje com muitas viúvas, acabam me procurando pra conversar, e uma das coisas que eu sempre falo pra elas, né? E que elas falam, nossa, mas você teve muita força, como é que você fez? Eu falo assim, não foi força. Eu não tinha alternativa, eu não tinha opção. Eu tinha, ficar numa cama me lamentando, ficar falando do nosso governo, ficar falando da violência do Brasil. Eu tinha, mas não era, isso não me representava, né? Ao contrário, eu olhei, eu falei assim, tá, então é assim, é isso assim. Você faz plano e de repente os planos não acontecem. Então é assim que a vida funciona? Então peraí. Então eu vou ter que viver? Eu vou ter que viver porque eu não sei até que dia eu vou estar viva? Né? Porque a vida nada mais é do que uma sala de uma sala de espera enquanto a morte não chega, né? A gente tá ali, espera. Mas é isso. Faz nessa sala de espera é que vai fazer diferença nos nossos dias, né? Legado, né? Legado eu quero deixar principalmente para suas filhas, né? Legado e também assim, até para exatamente porque eu acho que a forma como a gente vive, o jeito que a gente vive os nossos dias é como a gente vive a nossa vida. Né? Então, se você quer ter uma vida que faça sentido para você, olha como você está vivendo seus dias. Porque ele vai dizer muito como é que vai estar lá na frente. Né? Então, eu falo assim, eu olho muito como é que eu estou vivendo o meu dia de hoje. Né? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui em casa. Eu fiquei um ano, mudei, fiquei um ano sem sofá. Porque eu tinha que fazer algumas escolhas, né? A vida em euros... É em euros, né?
Pois é. Sem comentar. Aí eu falei assim, bom, eu posso comprar o sofá, mas eu não vim pra cá pra comprar o sofá. Eu vim pra cá pra viajar, pra conhecer. Aí toda vez que nós viajávamos, eu e as meninas, eu falava assim, estamos viajando com o sofá. Adorei isso. Aí a gente ia viajar, olha o sofá e tal. Porque assim, eu fazia mais ou menos assim, bom, se eu comprar um sofá confortável, tem Netflix. Nossa, gente, mas... A matemática é muito fácil, não precisa nem completar. Uhum. E eu não quero isso, né? No primeiro ano, não. Eu quero descobrir, eu quero sair, eu quero conhecer, eu quero me encantar com as coisas, né? Que eu tenho eu treinei esse olhar para ter esse encantamento pela vida, né? E aí, um ano depois só que a gente fez esse sofá. Mas ele já não me pega muito, né? Porque eu falo, não, eu não vim pra cá pra ficar assistindo Netflix, eu vim pra cá pra fazer a minha história. Eu não quero só ficar vendo as histórias dos outros, né? Eu quero construir a minha história. Eu quero olhar pra minha vida e falar assim, caramba, né? Não sei se a gente vai conseguir ver lá de cima, mas se ver, gostei da vida que eu vivi. Eu gostei da vida que eu vivi. Ai, que linda, Sil. Acho que muito essa coisa do ressignificar, né? Que você tanto fala aí, porque você vê essa história do sofá, né? O quanto você teve que se desapegar, né? Igual você começou a falar, eu fui com 2 malas para Portugal. E tudo bem, porque você foi curtir a sua vida, você foi curtir o lugar, conhecer coisa nova. Gente, isso é vida pura, né, Sil? Eu vejo suas fotos, a coisa mais linda com as suas filhas, curtindo e se curtindo. Eu vejo muito é você se curtindo sempre. E com novas amizades. Então, assim, por que não, né? A gente tem que realmente sair. Tem muita coisa negativa, né? Tentando rodear a gente. E tanta coisa boa, tanta gente legal. Por que não, né? E isso tudo que você está mostrando para suas filhas aí. A sua menor está com quanto agora, Sil? 13. 13 já. Mas essa é a beleza da vida, né? Você vê quando a gente se conhece, né? Quando a gente traz esse autoconhecimento pra gente, porque você passa a viver a vida nos teus termos, né? Eu sempre falo assim, quando eu falo para alguém, olha, viver a vida nos seus termos não é vou usar uma expressão aqui, que ela é muito usada, não é, foda-se o mundo. Não. Porque ensinaram, vieram uma galera aí falando, liga-se o foda-se, tá, mas e onde é que desliga? Alguém ensinou a desligar? Inclusive, né? Vários livros. Desligar? Não, só ensinou a ligar. Então, não é dessa forma, mas é viver a vida nos teus termos com responsabilidade. Né? Se hoje você for assinar um contrato, seja um contrato de trabalho, seja uma prestação de serviço, está lá os termos. Você tem que assinar. E a gente vive assinando termos com várias pessoas na vida. E com a gente não assume esse termo. Né? Como é que eu quero viver a minha vida? Como é que eu quero me encantar com a vida? O que eu gosto de comer eu? Não é o que alguém... a semana passada... Sim. Hoje é quinta, terça-feira eu fui tomar um café com uma amiga e aí ela falando, porque a vida... Dizendo que a vida dela estava meio sem sentido. Eu falei assim pra ela, olha, quer se sentir mais medíocre? Ela acorda cedo, abre o Instagram, vai ter uma barriga mais chapada que a sua. Vai ter uma vida mais linda que a sua. Vai ter gente se alimentando muito melhor que você. Vai ter a gente acordando cedo para ir treinar. Da manhã, na meditação, sim. Eu falei assim, só que não se esquece de uma coisa. O dia tem 24 horas. O stories dura 15 segundos. É só um recorte. Gente, isso foi perfeito. É só um recorte, não é a vida da pessoa. Ela não está mostrando a vida dela. Né? Da porta para dentro, cada um sabe de si, da porta para dentro. Né? Então, assim, hoje eu tenho esse filtro, né, Silvia? Mas foram anos de autoconhecimento, de eu olhar o Instagram de alguém e falar assim, cara, é só um recorte, não é a vida da pessoa. Porque senão a gente entra nesse lugar de querer, então assim, hoje, uma das coisas que inclusive eu aprendi aqui, raramente eu fico olhando o destino, buscando coisas, eu quero viver isso, quero viver aquilo. Por quê? Porque se você viaja hoje, tu vai mostrar a cidade com o teu ponto de vista. E pode ser que tu faça uma fotografia linda do lugar e eu chegue lá e eu falo, nossa, como é que ela fez a foto que aqui não é tão uau, né? Então, e aí eu falei assim, eu gosto de me encantar. Eu hoje, por exemplo, ano passado, eu fiz uma viagem, depois de 12 anos eu fiz uma viagem sozinha. Foi minha primeira viagem mãe de mulher, né? Porque assim, eu sempre tive um cuidado dentro desses... Eu vivi
muito mãe, só que eu tinha que integrar a mulher junto para que partes de mim não ficassem faltando. Porque quando a gente é muito mãe e esquece nós mulheres, partes nossas ficam faltando. E a gente se torna mulheres cansadas e mulheres reclamonas. A gente está deixando parte de nós ficando para ali, né? E aí, depois de 12 anos que eu só viajava com as meninas, né? Minha última viagem sozinha eu tinha feito, mas era para fazer um curso em 2014. E eu falei assim, bom, vou fazer uma viagem sozinha. Aí fui para Paris sozinha. Uau! E aí eu fui quando eu cheguei, fui recebida por um grupo de amigos e tal, tinha uma amiga do Brasil que a gente tinha combinado de se encontrar em Paris, né? Ela tinha feito alguns países e nos combinamos de nos encontrar em Paris. E ela estava com um grupo de amigos dela franceses lá. Encontrei com eles, e aí, o que você vai fazer? Qual é a programação de Paris? Aí eu falei assim, viver. Ah, mas você não vai conhecer museu? Vou, mas não dessa vez. Aí você não vai dar lugar? Vou, mas não dessa vez. Por quê? Porque eu falei assim, eu vou viver Paris. Se eu for para ir no museu, eu vou ficar 3 horas numa fila. Mais tempo lá dentro. Quando for inverno, eu volto, que tá chovendo, tá frio, eu não vou ficar na rua. Então, esse rolê é de inverno. Agora eu vou viver. E aí eu falei assim, olha, exatamente o que eu fiz. Eu teve um dia que eu fiz 18 quilômetros a pé. 18. Eu andava, eu me deliciava com as ruas. E aí eu cheguei na ponte... Isso, né, Sil? Exatamente. Rio Sena, gente. Ponte, que era a ponte do morro, não sei o quê, e tal. E eu... Coincidentemente, eu estava usando uma meia que tinha um coração. Nesse dia eu até fotografei a meia com a ponte e escrevi que sozinha também pode ser bonito. Uau! A cidade do amor, a cidade luz, a cidade que é palco de grandes romances, que casais idealizam viver um romance em Paris, a lua de mel em Paris, as coisas tudo de Paris, que é a cidade do amor. Estava eu sozinha. Maravilhoso. Nesse dia eu estava caminhando sozinha e eu falei, cara, sozinha pode ser bonito. Óbvio que se tivesse alguém ali, talvez seria uma experiência melhor ou não, né? Mas eu curti aquele momento por estar sozinha. Eu curti aquele momento e, sabe, eu me deliciei com aquilo ali, porque eu falei, a vida é o que é. O nosso sofrimento tá que se eu tivesse ali, mas se eu ainda fosse casada, se meu marido estivesse aqui comigo, eu não ia aproveitar a cidade, eu não ia viver. Ou poderia estar com aquele pensamento, seria mais legal se eu estivesse com alguém. Falei, não, eu tô aqui sozinha, é sozinha que eu vou viver. Da próxima, quem sabe eu posso voltar com alguém, mas agora eu estou sozinha e eu vou viver isso aqui, né? Isso, eu tô pensando em mim, eu tô aqui, tô curtindo. Às vezes mais que alguém que tá acompanhado, né, Sil? E acho que, essa é a beleza, né, Silvia? Quando a gente consegue apreciar e gostar e viver da vida que a gente fez ela ser bonita. Né? Porque, assim, às vezes, assim, gostar da nossa vida, se a gente não está gostando, como eu posso melhorar, né? Como é que eu posso trazer coisas para o meu dia a dia, ações, situações que possam fazer eu gostar mais do meu viver. Acho que essa é a beleza do viver. É tudo muito lindo, Sil. Ai, que delícia, Sil, vem pra cá tomar um café. Tomar um café longo. A gente tomava cafés longos em Vinhedo, uma cidade linda também, né? Que trouxe muita paz, assim, pra minha vida. Mas também foi um grande recomeço, porque ali eu tava tentando me reencontrar também, você lembra disso? Né? A gente conversava bastante. Assim, como que seria a nova Silvia aí, que antes era executiva, tinha que recomeçar alguma coisa, uma nova cidade de novo. E eu falei, o que eu faço? Aquele desespero, aquela minha ansiedade característica, né? E eu falei, e agora? E assim, acho que pela primeira vez, que eu já tinha tido a queda lá no Equador, né? Foi o meu primeiro episódio do podcast ali. Eu falei assim, cara, deixa rolar, deixa eu cair num café lá de mulher, lá que não sei quem é, conversar, deixa eu falar com alguém. Então, assim, isso é muito lindo, né? E a gente falava muito, Sil, deixa rolar. E eu lembro que a gente conversava, porque eu ficava nesse desespero, precisava voltar a trabalhar. Ela falou, vive o que você tem aqui, vive seus filhos, vive seu marido. Vai acontecer na hora certa, né, Sil? Exato. É isso que a gente tem que... São os sinais, né? São tantos, né? Tantos.
aprender a sofrer com paciência, que foi o que a gente conversou, né? Sofrer com paciência. É verdade, aprender a sofrer com paciência. Porque assim, nós entramos muitas vezes naquela coisa de que eu não sinto, né? E pelo fato de eu não aprender a sofrer com paciência, de eu não sentir, né? Porque não nos foi ensinado, inclusive, né? Que sentir tristeza não é bom. Né? Se você hoje rapidamente aparece alguém para querer te levar para sair, porque você precisa sair da tristeza, né? Então, uma das coisas é a gente aprender a sofrer com paciência e entender que vai passar. Porque um fato que hoje na minha vida parece insuportável, amanhã ele vai ser só uma memória. Totalmente. Só uma memória, né? E a alegria também que a gente está vivendo, os momentos felizes, eles também vão passar. Então, eu tenho que viver eles da forma mais intensa possível, né? Então, hoje eu vivo a minha vida assim, cara, tá ruim? Então, peraí, deixa eu sofrer com paciência, que vai passar. Tá bom? Adorei. Deixa eu aproveitar, que eu vou aproveitar muito, porque isso aqui também vai passar. Vai, e passa. Sabe que você está falando isso? E sim, eu sofri algumas crises de ansiedade há pouco tempo atrás, né? Função de burnout aí que eu tive. Esse já é um assunto com o outro aí. Que também tem história aí também, né, Sil? E ontem foi um dia que eu fui fazendo coisa, falando com pessoa, e vai. Cara, assim, eu não percebi os limites que já estavam sendo dados para mim, os sinais que estavam sendo dados para o meu corpo já. E fui seguindo, mas eu já estava me sentindo cansada. Então o alerta já estava ali, que às vezes a gente não quer escutar, né? Porque a gente quer seguir. Então a gente tem que se permitir também, assim, não, tudo bem, cara, deixa eu parar, eu preciso parar. Amanhã vai estar tudo certo. Parei. Só que, claro, acabei tendo uma crisezinha ali, uma enxaqueca e tal, mas assim, gente, amanhã, aí sentei na minha cama, orei e falei assim, amanhã é outro dia, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, esse é um dos louvores que eu escuto. E assim, é isso, cara, essa é a alegria, assim, tá tudo certo, também se dá uma sofridinha, entrar numa fossa, como a gente falava há muitos anos atrás, e uma noite, e ok, a gente fica com esse receio, né, de mostrar fragilidades, né, Sil? Ainda mais quando são mulheres fortes, e a gente é vista como mulheres fortes, isso é uma coisa que eu também falo bastante, a gente fica com esse receio, não pode ter. Eu acho que a vulnerabilidade atrai, né? Porque as pessoas todas têm, todo mundo tem medo. Então, uma das minhas ideias de começar, que não foi minha, né? Deus me colocou nisso, porque era uma das maiores medos que eu tinha, foi exatamente isso. Cara, vai do jeito que tá. Porque as coisas vão se aprimorando, sempre vai ter alguém ali também que tem a sua vulnerabilidade, que quer começar alguma coisa. E desse movimento, você deve saber bem, né, Sil? Você faz as mentorias, às vezes a mulher tá ali, afundada no sofrer com paciência por muito tempo, e, cara, é uma mãozinha estendida, você fala, pô, eu tenho coragem também, vou entrar do meu jeito, e vai dar certo, sempre vai ter alguém para te escutar. Então, é isso que eu acho bacana, porque a gente tem que enfrentar, né, Sil, esses medos, encarar. E isso é uma coisa que você sempre fez com maestria, sabe? Então, por isso que, cara, no meio dessa minha jornada nova aí, eu falei, cara, a Sil é uma pessoa que me despertou, e é verdade, eu não tô aqui passando, é assim que realmente me despertou essa coisa, sai daí, olha pro outro lado, olha pro positivo, não pro negativo, né? Que você falou do zero ali, sai da inércia, né? Do jeito que tá, as coisas vão acontecer. E a gente quer no nosso ritmo, e não é no nosso ritmo, né, Sil? Realmente não é. Esse é o brilho dos novos começos. Então, a gente tem que deixar, né? Ver os sinais no dia a dia, ver os anjos que aparecem na nossa vida, que nada é por acaso, nada é por acaso. Às vezes é na hora certa, quando você está preparada para isso, né? Você acha que você não está, mas a gente está. Quando você começa a se livrar dos medos e inseguranças, tá tudo aí atrás, já está prontinho, né, Sil? E aí? E a gente sobrevive 100% dos piores dias, né? A gente sobrevive tudo. Eu hoje vou contar a história, porque ontem o negócio estava ruim. Né? A gente sobrevive todos eles. E aí, se você sobreviveu, você fala assim, olha, eu falo assim que o meu mundo, ele já acabou muitas vezes. Diversas vezes, né, Silvia? A primeira vez que meu mundo acabou, eu tinha 19 anos, quando a minha mãe morreu. Né? Então, meu mundo acabou ali, né? Mas para cada novo fim que aconteceu na minha vida, eu vinha uma pessoa melhor de dentro de mim, né? Então, eu lembro muito isso. Sil do céu, cada novo fim, como que é?
Fala de... uma pessoa linda dentro da gente, sai, sabe? Isso, né? Depois, eu fico viúva. Na sequência, 2 anos depois, meu pai morre. E um dia eu estava preenchendo um documento e estava lá, nome da mãe, nome do pai, cônjuge. Aí você pode mandar um gerente aqui, por favor? Porque... Não, já deu, né? Já deu. Então, por favor, agora só vida boa, porque a minha porta de sofrimento, eu acho que nessa vida, nessa encarnação aqui, já deu, né? Já deu. Aí um dia uma pessoa falou assim, nossa, mas você fala disso rindo. Eu falei assim, minha filha, você não tem noção que esse riso aqui já teve choro, né? Eu falei, esse riso aqui, ele foi moldado por muitas noites que eu não me neguei a chorar. Né? Porque eu acho que essa é a grande diferença, né? Como a gente vai sofrendo e chorando em doses homeopáticas, né? Eu vou chorar só um pouquinho. Aí, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu quero chorar, eu quero sofrer. E aí, nós não temos essa permissão. O mundo não nos dá permissão para sofrer. As pessoas ao nosso redor não nos dão permissão para sofrer. Porque se eu falo assim, a pessoa pergunta, oi, tudo bem? Como é que tá? Quando você vai dizer como é que você tá, ela já virou as costas, né? Aí esse dia eu falei, como é que você tá? Eu falei, você quer realmente saber como eu tô ou essa é só educação? Porque assim, se você quer saber como eu tô, a gente vai ter que sentar, que eu tô precisando conversar. Agora, se for sua educação, nem vou pensar assunto, né? Então, acho que assim, ele precisa de espaço. Eu paro para olhar e ter uma escutativa, né, Sil? Eu fiz um curso uma vez de CNV, né? Comunicação não violenta, porque minha mãe estava comigo. Que é uma coisa incrível, porque assim, cara, eu aprendi tanto naquele curso. Foi um curso tão despretensioso que eu fiz, até uma pessoa que eu conheci em Vinhedo, naquela fase de alternativas, tinha todo esse tipo de terapia ali, né? Inclusive, lembrei agora daquela nossa amigona, Clau Nunes, né? Maravilhosa, que, nossa, terapeuta incrível também. E, cara, é impressionante, assim, como você vai ali né, jogando em tanta coisa, né, Sil? Para recomeçar. Sim, porque a CNV, inclusive eu sou facilitadora de CNV, e uma das coisas que eu amo Sim. Porque a CNV eu falo que ela foi a cereja de bolo na minha vida pelo seguinte, né? Porque quando eu fiz o curso de CNV, foi me apresentado um poema de Rubem Alves, que eu tenho um trecho que eu gravei ele assim internamente, que eu trago muito para minha vida, que ele diz o seguinte: a gente não ama quem fala bonito, a gente ama quem escuta bonito. Porque é na escuta que o amor começa, e é na não escuta que o amor termina. Né? Porque a CNV, ela traz justamente você trazer esse teu olhar, o ouvido e o falar para você. Né? A mamãe tá aí para mal, porque ela estava comigo ali, ó. E a CNV, que linda! E a CNV, ela me ajudou a moldar o meu diálogo interno. Né? Porque assim, você fala assim, cara, é agressividade. Quanto que nós somos agressivos com nós no dia a dia? Né? Muito mais que qualquer outra pessoa. Há quem diga, não sei como conseguiram contar, mas tem pesquisas que nós temos, em média, 60 a 65 mil pensamentos diários. Em média. Né? Eu acho que eu tenho mais. Pensamentos, imagina 65 mil. Quantos deles é de algo positivo para nós? Quantos deles? Sim, verdade. Então, internamente, nós temos um diálogo e um pensamento muito agressivo com a gente mesmo, né? A gente dificilmente se acorda. Esses dias foi muito interessante, porque eu acordei e era aqueles dias assim que a gente não tá se achando lá muito uau, né? Aí eu olhei assim no espelho e falei, nossa, tá acabadinha, filha. De repente eu tá, não, cara, você tá gata. Tu só tá mal arrumadinha. Bora lá, lava o rosto. Bora colocar uma cor, né? Coloca uma cor. Lava o rosto. Ai, bora, né? E é muito interessante porque a gente faz isso o tempo todo com a gente. Né? Passa no espelho, é uma roupa que a gente coloca, a gente se agride muito verbal, com diálogo interno, né? A gente tem um editor interno aqui que a gente não consegue, muitas vezes, na grande maioria das vezes, falar coisas boas para nós. Esse reforço ele tem que ser externo, né? Porque internamente a gente vai
Então, assim, para mim, a beleza da CNV, primeiro ela me ajudou, porque hoje nós temos muito, dentro das nossas comunicações aí, muito passivo-agressivo, né, Silvia? Eu falo, ai, minha amiga, você tá linda, mas o que você fez no seu cabelo que tá estranho? Então, é o passivo-agressivo, né? A pessoa tem origem, mas ela é tão sutil. Você tá linda, mas você tá com uma espinha. Olha lá. Né? Eu falo que eu passivo, eu falo não, né? A CNV fala que é o passivo-agressivo. Porque assim, você tá falando muito tempo, eu nem sabia que tinha isso, gente. Não, vamos fazer uma sessão 2? Vamos fazer a sessão 2, eu acho. Mas eu acho que termina, eu nem sabia que terminava, não tem bandulhufa disso. Gente, eu vou tentar de novo. Se eu não conseguir, a gente volta outro dia. Não tem problema. Isso aqui, cara, faz... Consigo aqui. Senhor. Gente, a pessoa totalmente inexperiente. Mas a próxima vai ser legal. Vai ser diferente. Já foi linda. Sil, será que você entra, meu amor? Linda da minha vida. Peraí. Ai, minha mãezinha e sogrinha estão aí já, me vendo. Minhas lindas. Peraí. Tava tão gostoso que a gente nem percebeu, gente. Ai, não é uma delícia? Que história maravilhosa. Vocês estão gostando muito? Eu tô aqui empolgada, achando que eu tô com ela aqui no café. Meu Deus, peraí. Minha sogra tá querendo entrar. Não sei como funciona isso. Peraí. Sil. Ai, eu não sei se eu vou conseguir, gente. Eu vou tentar. Vamos ver. Peraí, só mais um pouquinho, tá? Só tá, mames e... Ai, deixa eu tentar. Será que eu consigo? Sil. Oi. Oi, Veralinha. Meu amor. Ah, gente. Eu acho que eu perdi a Sil. Menino, já deve ser meia-noite lá em Portugal, eu nem sei. Olha quem tá aqui, ó. Como que eu faço? Aqui. Bem. Eu tô organizada aqui, parecendo uma louca, uma criança, tentando entender como funciona o... Você conseguiu? Eu nem sabia que tinha prazo, a situação da pessoa. Eu achei que você soubesse. Não, minha filha, eu fui só indo, eu fui como sua mãe mesmo. Vai. Gente, maravilhoso. Ah, só vai com planejamento, hein? Pode ser assim. Cara, eu peguei e coloquei que nem a luvinha deu certo aqui hoje, mas tá tudo bem. O importante foi a conversa, o conteúdo. Eu acho que foi muito bacana. Sério, a gente já colocou bastante coisa, né, Sil? Eu não sei se você tem mais alguma história, se você quer falar mais alguma coisa da sua mentoria, do seu livro. Cara, fica super à vontade. E aí depois a gente tenta juntar aí as 2 sessões que a gente fez. Eu vou usar os universitários para fazer isso, porque eu não vou saber. Vai fazer o quê? Ah, juntar as 2 coisas? As 2 partes. Tá me escutando, Sil? Agora tô. Deu uma travadinha aqui, mas agora eu tô te ouvindo. Tá. Não sei se você quer colocar mais alguma coisa aí da sua mentoria, se você faz mentoria também aqui no Brasil, ou só portuguesa. O meu público é brasileiro, né, Silvia? Brasileiro, tá, legal. A minha mentoria, o grande foco dela é justamente em pessoas que desejam traçar novas rotas, né, para novos começos, para trazer esse olhar para a vida, né? Eu falo que eu não tenho a intenção nenhuma de fazer as pessoas mudarem.
Eu só quero jogar um ponto de luz para que elas enxerguem a potência que existe dentro de si, né? Acho que todo ser humano tem essa capacidade, então, quando esses novos começos se apresentam na nossa vida, são oportunidades que eu falo que Deus nos dá. Uma vez, uma pessoa, assim, eu nunca me coloquei, você me conhece, você já participou de muitos eventos comigo, eu nunca me coloquei no lugar de vítima. Eu acho que a pior desgraça que o ser humano pode fazer para ele é se colocar no lugar de vítima. Porque no lugar de vítima a gente não consegue enxergar vida, né? A gente não consegue trazer esse olhar. E uma das coisas que eu aprendi, que eu trago muito, a dor, ela moldou o meu olhar para a vida, né? E uma das coisas que eu agradeço a Deus, todos os dias, quando eu abro a janela da minha casa, eu olho para o céu, e se pode estar frio, chovendo, nublado. Se está nublado, eu falo, tem um sol escondidinho ali, entendeu? Ele vai voltar. E a nuvem só está escondendo ele. E eu falo assim, eu olho todos os dias para o céu e agradeço a Deus por eu ter sido muito amada, por eu ter convivido com uma pessoa que me amou muito, né? E que me ajudou a ter esse olhar de amorosidade para a vida, né? E eu falo assim, quando alguém me pergunta, você ainda tá solteira? Eu falo assim, olha, eu tive um cara tão incrível na minha vida, que tipo assim, gente, o outro tem que ser muito incrível. Né? Mas eu falo que eu ganhei moral no céu, né? Aqui na Terra eu perdi alguém, mas eu ganhei moral no céu. E é ajudar as pessoas a treinar esse olhar para a vida, né? Porque o sofrimento, ele acontece, ele faz parte. A gente está vivo, tem desafio, né? A forma como eu olho para esse desafio, a forma como eu olho para o que me aconteceu, é que vai fazer a diferença. Eu posso contar uma história triste, né? Eu poderia chegar aqui e contar uma história triste de uma mulher que ficou viúva com 31 anos, que a filha viu o pai ser morto na frente dela, que era um bebê de 4 meses, que eu estava ali, poderia contar toda essa história triste, que foi o que me aconteceu, né? Não é uma historinha. E não foi fácil, não foi fácil nem um pouco viver tudo isso, né? Não foi fácil. Mas eu prefiro usar uma narrativa diferente, né? Eu prefiro usar uma narrativa, nem é de superação, porque eu acho assim, cara, é vida. É vida. Vida é vida, né? E ela se apresenta pra gente de diversas formas, né? E hoje eu prefiro entender a minha história, né? Essa é a minha história e a narrativa que eu escolho contar, né? A forma como ela se apresentou para mim. Então eu peguei isso aqui e falei, tá, essa é a minha história? E agora, o que eu faço com ela? Né? Do limão eu posso fazer a limonada, mas eu posso só fazer o limão. Eu falo que isso é minha história, eu falo assim, até o limão faz só limonada, então isso. Eu posso fazer, mas eu prefiro fazer um chocolate, usar só a casca de limão para decorar, que eu não sou obrigada a usar o limão, se eu não quiser. Sou obrigada. Se eu quiser, né? Eu posso usar ele como decorativo da minha vida, porque tem que ter o limãozinho para poder a gente também. O ser humano precisa de problema. Porque se o ser humano não tem problema, ele fica quieto. A gente precisa, né? Então é isso, a mentoria é ajudar as pessoas a trazer esse olhar para a vida, né? Um olhar realista, né? Um olhar realista, mas dentro desse olhar realista, como é que eu recalculo a rota? Como é que eu faço, né, para a partir de agora construir e criar uma vida que eu olhe para ela e falo assim, essa é minha vida, eu tenho muito orgulho de vivê-la. E vale a pena, né, Ju? Maravilhoso. Muito bom, muito bom. E aí, como aprendemos hoje aqui, 2 botãozinhos, o só vai e o só volta, né? Então a gente foi e voltou. Eu acho que quando a gente consegue colocar esses 2 botãozinhos dentro de nós, só vai e só volta. Né? Não tá dando né? Tá tudo bem você dar 2 passinhos para trás, ganhar impulso. Tá tudo bem você tirar 2 dias para chorar. Tá tudo bem você tirar 1 dia para chorar. Tá tudo bem, porque a vida é isso, não é só alegria. Ela tem um dia de tristeza, sofra com paciência, sabe? Por isso eu tô com gente. Sabe que eu não tava aqui. Né? Linda, linda. Você tá linda. Obrigada, meu amor. Eu tô assim, emocionada aqui. Porque realmente foram histórias de tantos anos atrás e agora a gente tá numa história totalmente nova, nós duas, na jornada
incrível aí, de muitos recomeços, assim, nós duas. A gente conversou rapidamente, mas a gente sabe disso. E eu continuo aqui sempre torcendo muito por você. Não vejo a hora de um dia você vir aqui, a gente se reencontrar. Eu olhei te encontrar, tomar um cafezinho gostoso, ir para Paris, hein, Silvia? Oh, eu acho. Eu acho, inclusive, que é mais justo. Curti. Eu tenho a agradecer, meu amor, pela reconexão. Gente, assim, depois eu tento colocar o link aí do seu livro também, o pessoal dá uma olhada. E também da sua mentoria, para quem quiser te procurar, tá? Que realmente a Sil é incrível, ela tem um olhar muito positivo. O que eu gosto é que é realista, né? Então ela não fica ali floreando muito, dá aquele chacoalhão no esqueleto e vamos, né? Vamos recomeçar, porque a vida tá aí, né? E tem muita coisa para fazer. Olhem para o outro lado, olhem para cima, olhem para o dia nublado, sabendo que tem um solzinho atrás. Eu acho isso tudo muito lindo, Sil. Então, obrigada, meu amor. Espero que a gente possa, quem sabe, fazer uma outra sessão 2 aí outro dia. Tem tantos temas para trazer. E obrigada, meu amor. Fica com Deus. Continue aí transbordando todo esse amor e toda essa luz sua, tá bom? Amo você. Obrigada. Coisa linda. Boa noite. Eu vou para a meia-noite da Sil. Eu tô na hora de dormir já aqui. Meu amor, beijo, fica com Deus. Obrigada por ter participado, viu? Amei. Beijo. Tchau, amor.